Palavra de Deus, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, do versículo 36 ao versículo 49. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, do versículo 36 ao versículo 49. Versículo 36 ao versículo 49, que diz assim: Falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que vocês estão assustados? E por que surgem ou sobem dúvidas no vosso coração? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria com que estavam admirados, e como estavam admirados, Jesus lhes disse: Vocês têm alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: São essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Palavra do Senhor para a nossa edificação. Queridos irmãos, já pela manhã nós tratamos do tema da ressurreição, segundo a narrativa de Marcos, no capítulo 16, e agora nós estamos tratando da questão da ressurreição de Cristo na versão do evangelista Lucas, que traz algumas minúcias importantes, e alguns evangelhos têm a característica de serem sucintos nas informações, como nós lemos hoje pela manhã, e passou o sábado, né? Sábado não aconteceu nada de novo no sábado, né? O domingo era mais importante, era o dia da ressurreição do nosso Senhor. Embora em outro evangelho, como o evangelho de Lucas, há uma questão do evangelista mostrar em minúcias alguns detalhes da ressurreição e contar, acima de tudo, alguns eventos que fizeram dessa ressurreição algo marcante, seja na vida dos discípulos, seja para a história cristã, que veio logo após a esse mandato do Senhor, que está registrado no versículo 49. E embora nós vejamos todas essas realidades, queridos, ainda somos capazes de nos surpreender, porque essa palavra é poderosa, essa palavra é transformadora. E as evidências de que Jesus ressuscitou e que agora deve ser fruto do testemunho da igreja, nos coloca frontalmente diante de uma responsabilidade de não sermos mais ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. Não sermos mais aquelas pessoas que se assentam nos bancos para ouvirem bons sermões,
mas se tornarem testemunhas daquilo que Jesus fez na sua vida. E uma vez que recebeu Jesus no seu coração, não há condição de você ficar calado, não há condição de você não passar adiante essa transformação, esse poder do Evangelho. Há um escritor muito famoso que afirma que o que Jesus faz na nossa vida gera testemunho para a salvação de outras pessoas. E embora acreditemos que o testemunho seja uma vontade nossa de falar do que Cristo fez, o escritor diz que não. É Jesus que gera isso, é Jesus quem realiza, é Jesus que usa-nos como instrumentos de testemunhos para a salvação da nossa casa, salvação dos nossos amigos. Somos instrumentos de Deus para testemunhar o que Jesus faz. É Jesus quem realiza esse poder de testemunharmos, essa autoridade que é delegada à igreja. E essa autoridade que nos é delegada, queridos, é o modo como Jesus nos autoriza a falarmos do seu amor, a falarmos da graça e da salvação. Não é simplesmente uma vontade que nos contagia por arder o nosso coração na presença de Jesus Cristo, mas é a própria vontade do Senhor que opera em nós para sermos testemunhas onde quer que estejamos. Mudando dessa visão, então temos uma responsabilidade dupla, porque embora pela salvação em Cristo tenhamos desejo de contar ao mundo inteiro a transformação que Cristo gerou no nosso coração, somos instrumentos de Deus. Além de tudo isso, somos instrumentos de Deus para falar das maravilhas do seu amor, e é Ele quem opera eficazmente na salvação de todo aquele que crê. Longe de nós, queridos, queremos trazer transformação a outras pessoas por nossas palavras. Embora nos preparemos para um sermão, embora nos preparemos para falar do amor de Jesus, é o Espírito Santo que opera, é o Senhor Jesus presente na vida da igreja que opera para a transformação de todos aqueles que Ele comprou com seu próprio sangue. Não deve haver em nós nenhum mérito, mas a alegria de sermos servos úteis na obra de Cristo para testemunho da sua santa palavra. Essa é a primeira regra que nós encontramos aqui. Esse texto nos coloca diante de alguns episódios. Os primeiros episódios são sempre a história das mulheres que vão encontrar o túmulo do Senhor Jesus vazio. O capítulo 24 também começa com a narrativa da história das mulheres. Mas também nos surpreende, queridos, com os 2 discípulos que estavam desanimados, voltando para os seus afazeres antigos a partir do versículo 13, e dizendo: a esperança acabou. É verdade que muitas vezes, queridos, em contextos humanos, nós também distorcemos essa visão de que o servo sofredor parece mais um servo derrotado. E não é isso que a Bíblia conta. O que a Bíblia conta é que o servo sofredor se fez vitorioso, sofreu por nossa causa. Isaías 53 mostra todo o sofrimento desse homem que iria subir à cruz, um homem que não tinha aparência, que era confundido com iguais por onde passava, que olhando para ele não víamos beleza que o destacasse. Era um homem de dores, experimentado. E ao subir à cruz, queridos, sofre as afrontas que eu e você deveríamos sofrer por causa do nosso pecado. Esse Senhor Jesus agora não é o servo derrotado. Ele é o servo sofredor, e isso é verdade por culpa nossa. Mas ressurgiu vitorioso, é vencedor. A
caminhada dos dois discípulos no caminho de Emaús reflete muito essa visão de que a esperança acabou, morreu o mestre que prometeu estar conosco até o fim dos tempos, mudar a realidade da nossa nação. Quando muitas vezes, queridos, na nossa caminhada também agimos assim, porque nós enfraquecemos o nosso Deus com muitas dúvidas que sobem ao nosso coração, do será que Ele pode fazer, do será que Ele pode realizar. Esse Deus que vive e reina é soberano para agir de maneira livre e autônoma na vida dos seus filhos. Esse é um grande questionamento que fazemos, porque a caminhada de Emaús mostra discípulos contristados, voltando para suas atividades antigas, porque a esperança morreu. Segundo o que eles diziam, as mulheres viram. Segundo o que eles diziam ao estranho que andava do seu lado, já fazia 3 dias. É verdade que ele andou fazendo milagres como um profeta operoso, fazia coisas grandiosas no nosso meio. Mas já faz 3 dias que ele morreu. Eles receberam a notícia da ressurreição e preferiram não acreditar. O caminho de Emaús parecia o caminho de fuga mais fácil para voltar para a sua vida antiga do que crer nas palavras de Jesus, que lhes são jogadas agora diante da face, dizendo: eu havia dito isso a vocês enquanto estava com vocês. As mulheres não disseram novidade para vocês, isso já foi dito antes. Eles voltam para a caminhada e começam a conversar com o estranho, dizendo: olha, ele já faz 3 dias, é verdade que algumas mulheres viram o túmulo vazio, e algumas até disseram que viram o Senhor Jesus ressurreto. Pedro também disse que viu. Mas já faz 3 dias que ele morreu. Quando morre a esperança, queridos, morre também os nossos sonhos. Quando morre a esperança, morrem também nossos desejos. O texto que nós lemos é o complemento da história do caminho de Emaús. O caminho de Emaús era uma viagem de 14 quilômetros de Jerusalém até uma aldeia distante. E você olhando para a perspectiva do século XXI, tudo é muito fácil, né? Andar 14 quilômetros é bem complicado. Mas de carro é tudo muito rápido. Eles eram caminhantes, estavam caminhando. Não tinham carro de luxo, sequer uma carruagem para andar. 14 quilômetros que durante uma noite inteira, uma tarde inteira, fizeram chegar no seu destino à noite. Motivo pelo qual eles agora dizem ao estranho: fica conosco, continue sua viagem amanhã. O dia já se foi, a noite está chegando. Mas, queridos, ao realizar algo que somente Jesus realizava na presença desses 2 discípulos, ele fora imediatamente reconhecido. A evidência da ressurreição fez algo diferente na vida desses discípulos, porque enquanto eles caminhavam, seu coração ardia pela simples exposição da palavra, pela simples exposição das Escrituras. E eu ouso dizer, amados irmãos, se não há aquecimento no nosso coração, se não há alegria e louvor e gratidão diante de Deus no nosso coração, em arder o nosso coração diante da exposição da palavra, nada mais nos sensibilizará, nada mais nos tornará umas pessoas operosas e crentes no Senhor Jesus. É necessário que estejamos aquecidos, com corações aquecidos,
E na simples menção da palavra tenhamos paz e alegria da salvação gerada por Cristo Jesus. A evidência de que Jesus fez algo diferente na vida desses dois caminhantes é o testemunho deles próprios dizendo: não nos ardia o coração. Enquanto ele nos falava e nos expunha as Escrituras. As palavras do Senhor Jesus são cortantes na realidade de uma incredulidade e dureza de coração que precisava ser mudada na vida daqueles dois discípulos. E a obra estava sendo feita enquanto conversavam e caminhavam com Jesus. Não há como estarmos juntos com Jesus e não termos o coração devidamente transformados. Amados irmãos, essa é uma realidade da vida da igreja. Quando caminhamos com o Senhor Jesus, as evidências de vida transformadas acontecem, o coração se aquece, esperanças se renovam, e a alegria no Espírito Santo nos torna mais do que vencedores. Não passamos a ver obstáculos como como coisas intransponíveis, mas vemos os obstáculos como oportunidades para que Deus seja glorificado, oportunidades para Deus agir. Quantos obstáculos! O que Jesus denuncia como o maior obstáculo na vida do ser humano é a dureza do seu coração. Nécios, duros para crer, essa é a evidência de Jesus para os dois discípulos. Que dureza é essa? Basta consultar as Escrituras, porque tudo o que está dito a respeito de Jesus está ali. Mas como essa é a continuação do que acontece no caminho de Emaús, eles voltam imediatamente para Jerusalém. Eles diziam para Jesus: fica conosco, a noite chegou. Fica conosco. Mas quando Jesus desaparece diante dos olhares dos dois discípulos, eles voltam imediatamente. Passaram a madrugada, foram para Emaús, voltaram de Emaús, não esperaram o dia amanhecer. E onde eles estavam? Onde eles aparecem? Eles aparecem agora, juntamente com os outros discípulos que estão diante do Senhor, que estão agora diante de um temor tão grande, porque eles acreditavam piamente que a perseguição ao seu mestre seria uma perseguição agora aos seus seguidores. O evento do versículo 36 é o evento que nós encontramos nos seus paralelos em João, capítulo 20, 19 a 23. De Jesus aparecendo no meio de uma sala fechada, que nos dá mais uma oportunidade de testemunhar, queridos. O poder de Jesus aparecer numa sala fechada, trancadas as portas, de modo que os discípulos pensassem se tratar de um fantasma. Mostra que a pedra que foi revolvida não foi para que Jesus saísse do túmulo, mas para que as mulheres testemunhassem do túmulo vazio. As pedras não podiam impedir Jesus de sair do túmulo. É uma prova irrefutável que Jesus aparece no quarto fechado, num cenáculo fechado, trancadas as portas. Jesus aparece no meio deles. A pedra, queridos, não era problema para que Jesus saísse do túmulo, não foi revolvida pelo anjo para que Jesus saísse. Seu corpo glorificado agora suplantava as leis da natureza. Seu corpo glorificado não estava mais limitado a espaço e tempo. Ele prova isso.
O sepulcro não é capaz de retê-lo por causa da pedra. E a pedra foi revolvida pelo motivo de tornar as mulheres crentes na evidência do túmulo vazio, não para que Jesus pudesse sair. Essa é a evidência do versículo 36. Falavam eles ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. O texto de João mostra que esse meio deles, a evidência de aparecer no meio deles, estavam as portas trancadas. E Jesus, cujo corpo agora, depois da ressurreição, devidamente glorificado, não conhece mais a limitação, aparece no meio deles. Motivo pelo qual agora no versículo 37 eles ficam assustados, com medo, pensando que estão vendo um espírito. E é natural, queridos, que muitas vezes nós tenhamos essas questões muito presentes também em nós, nossos medos, né, que justificam estarmos atemorizados por causa daqueles que morreram. E até que prove o contrário, não podem voltar, não podem nos fazer mal, porque eles morreram. Mas Jesus estava presente no meio deles, declarando paz. Paz, e uma paz tão necessária, queridos, para o momento em que estamos vivendo de sobressaltos, de sustos. Jesus apazigua um coração em tempestade. Jesus apazigua um coração de pessoas que estão, embora alegres por conta dos testemunhos, mas duvidosos de que isso seja uma realidade, de que a ressurreição fosse uma realidade. A declaração de paz é tão somente para afastar a tempestade que permeia o nosso coração. Você já experimentou isso? Provavelmente não como o episódio dos discípulos, mas quantos livramentos você já experimentou na vida em que você pôde experimentar o refrigério de Jesus, o refrigério do Espírito Santo, trazendo calmaria quando você tem todas as razões para ficar desesperado. Quem experimentou isso pode viver o lampejo das declarações de Jesus, trazendo paz ao coração desesperados dos discípulos. A paz esteja com vocês. O versículo 38 mostra um Cristo resoluto em demonstrar que ele não é uma aparição. Ele não é fruto da imaginação humana. O Cristo ressurreto, ele não é uma história imaginária que faz parte das lendas urbanas, mas é real. E a forma de Jesus demonstrar isso está a partir do versículo 38, dizendo assim: olha, vocês estão assustados e surgem dúvidas no coração de vocês. Comprovem as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. A evidência que Jesus agora traz como prova são as suas próprias feridas, são as suas próprias chagas. E, queridos, essas chagas que Jesus levou para a eternidade, porque diz lá em Apocalipse que todo olho verá aquele que transpassaram. Os trespassos de Jesus nas mãos e nos pés serão contemplados pela igreja redimida. Será uma lembrança de que Jesus morreu pelos meus pecados e que na eternidade não será apagada. O que Jesus leva para a eternidade são marcas dessa terra, para nos lembrar do seu grande amor, para nos lembrar do seu grande favor. Comprovem as marcas nas minhas mãos. Comprovem e toquem em mim, vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho.
Hoje pela manhã nós lemos o texto máximo de uma declaração apostólica em que reside a pregação e vida da igreja e que até a volta do Senhor Jesus não deve ser mudada no seu contexto, para que a igreja tenha operosidade no seu testemunho. O apóstolo Paulo está declarando à igreja de Coríntios que Jesus ressuscitou, que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. E coloca como argumento dizendo: se ele não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Não há para que testemunhar, não há por que testemunhar. A esperança já dissipou. Ele não é mais as primícias daqueles que ressuscitam em glória, para que nós, à semelhança dele, possamos ressuscitar. Nós lemos esse texto hoje pela manhã. A igreja que vive dessa evidência também deve servir de testemunho para uma geração perdida. Que nosso Senhor Jesus não é fruto de imaginação, não é uma figura imaginária, é uma lenda urbana que se conta por aí, mas vive e age no nosso coração. Vejam as minhas mãos, e se você não teve oportunidade de ver as mãos de Jesus como os discípulos viram, não perca a esperança, meu irmão, você verá. Na eternidade, veremos aquele que foi transpassado. Veremos aquele que foi transpassado. Essa é uma declaração apostólica de que Jesus levou no seu corpo redentor as marcas para a eternidade como prova da minha e da sua salvação. Como não nos sensibilizamos diante dessa história, de uma ressurreição em glória, de um servo sofredor, mas não um servo vencido, de um servo que sofreu por conta dos nossos pecados, mas ressurgiu em glória, para que não fôssemos definitivamente derrotados. A evidência que Jesus mostra aos discípulos no versículo 40 são as suas mãos e os seus pés. O Senhor Jesus disse isso aos seus discípulos. Mas a evidência firme do testemunho da igreja do nosso tempo, pastor, que não sejam as mãos e os pés de Jesus, todas as outras coisas continuam na vida do crente. Um coração aquecido em chamas por causa da transformação do Evangelho e da exposição, da simples exposição das Escrituras. São evidências de um cristianismo vivo, evidências da presença de Cristo no nosso coração. Mantenha seu coração aquecido, meu irmão. Mantenha o seu coração quente no simples comentário da palavra de Deus, porque ela é poderosa para salvar, ela é poderosa para transformar sua vida. O versículo 41 mostra que não há uma condição ainda de acreditar, os discípulos estão incrédulos, e por estarem incrédulos, queridos, eles agora estão no misto de alegria e admiração. É como se alguém pedisse para ser beliscado, porque a imagem é muito forte, não pode ser real. Me belisquem, eu não posso, só posso estar sonhando. Essa é a história do versículo 41. Eles estavam num misto de alegria e de admiração, e Jesus os interrompe. Agora, vocês têm algo aqui para comer, para que eu possa comer? Algumas pessoas perguntam sobre essas curiosidades do céu. Pastor, como vai ser lá no céu? A gente vai comer porque a gente não vai ter mais fome, né? Será o prazer. Jesus também, depois da ressurreição, não sofria mais dessas questões de limitações humanas. Mas o degustar será o prazer que nós teremos de comunhão, porque o momento da mesa é o momento de partilha.
Aprendemos tão poucos, queridos, às vezes, e vivemos tão pouco essa realidade, né? Na época, na era do WhatsApp da vida, onde a mesa parece ser mais distante, um ponto mais distante entre você e o seu cônjuge, entre você e o seu filho na hora da refeição. Mas Jesus pede, dá-me alguma coisa para comer. Vejam a evidência de que um espírito ele não pode comer na presença de vocês. Um espírito não pode ser de carne e osso. Eu estou pedindo um pedaço de peixe assado. E ele come na presença deles como evidência de que ali estava um corpo humano, um ser humano, transformado na realidade do seu ser, na medida do que a sua igreja em esperança será transformada. Essa é uma outra realidade da pregação que gera testemunho, irmãos. Nós não queremos lembrar na eternidade do corpo que nos coloca debaixo e dentro de limites, nos impõe limites. E essa promessa é uma promessa viva. Essa promessa é a promessa do Senhor Jesus, que ao chegarmos nos céus, cessam as lágrimas, cessam as dores, cessam os sofrimentos. Tudo que traz-nos desespero e falta de alegria serão dissipadas depois de um corpo devidamente transformado à semelhança do nosso Senhor. Cessam as lágrimas, cessam as dores, cessam os sofrimentos. O Senhor Jesus agora começa, à medida do que fez com os 2 discípulos no caminho de Emaús, a partir do versículo 44, fazer uma exposição viva de um evangelho vivo que nutriu o coração daqueles discípulos para se tornar a primeira igreja, a igreja primitiva, da qual herdamos a mensagem e o testemunho. O versículo 44 mostra que Jesus está dizendo, olha, não deveria ser novidade para vocês o evento da minha ressurreição. Não deveria ser novidade para vocês, porque eu reiteradas vezes avisei que isso iria acontecer comigo. É cumprimento da profecia, é cumprimento da palavra, o que a lei de Moisés dizia sobre mim como sombras de coisas que se realizaram, como evidência de coisas que se realizaram em mim. Nos profetas, sobretudo as profecias de Isaías, e nos Salmos, Salmos 16 e 22, mostram a figura desse ser em que Deus tem prazer. São salmos messiânicos, conhecidos como salmos messiânicos. E depois disso, amados, o que podemos esperar? Diante de tantas provas, o que esperar de discípulos que precisam ser lançados no seu rosto? Nós nos lembramos que muitas vezes, como os discípulos, nos comportamos como eles. Parecem que as promessas e as palavras de Jesus não fazem sentido até que as coisas aconteçam. Quantas vezes, como os discípulos queridos, vivemos uma realidade tão estranha a nós, mas reiteradas vezes ouvimos do nosso Senhor que Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza. E somente experimentamos isso em momento de desafios na nossa vida cristã. Passamos pelo esquecimento dessas promessas e parece ser necessário que nos aconteçam eventos que nos façam lembrar do cuidado e provisão do Senhor sobre nossas vidas. Somos como os discípulos que Jesus reiteradas vezes, afirmava que ia morrer e ressuscitar por um povo, para remir e comprar um povo.
Versículo 45 mostra que os olhos foram abertos, a mente foram abertas para compreenderem as Escrituras. Outra pergunta que surge, pastor, é possível ser crente? É possível ser crente no Senhor Jesus sem entender devidamente as Escrituras? Eu sei que para Deus não há nada impossível. Mas que as Escrituras são ferramentas fundamentais e munições importantes para testemunho do crente, eu também não tenho dúvida. Afinal, nosso testemunho, ele precisa ter fundamento. Nossa fé não é uma fé irracional, irmãos. A nossa fé não é uma fé sem razão, sem razoabilidade. As Escrituras são fundamentos que alicerçam a nossa fé. E é possível que você tenha vivido a sua vida toda sem ter lido uma página da Bíblia. E sem querer dizer que isso influencia na sua salvação, esse não é o problema, irmãos. Mas é impossível seguirmos a Jesus sem a devida compreensão de quem Ele é, do que Ele fez, do que Ele realizou sobre nossas vidas. Nós não conseguimos falar de um Jesus que nos transformou se não tivermos as devidas informações sobre Ele, sobre o nosso Salvador. O versículo 45, ele é revelador por causa disso. O testemunho da igreja reside em conhecer o seu Senhor, o seu Salvador, em ter intimidade, vida devocional com Deus, vida devocional com o seu Salvador. Essas são evidências, queridos, que mantêm a saúde da igreja, que trazem fortalecimento à igreja de Cristo. E se estivermos motivados a ponto de vivermos esse caminho de excelência, de comunhão com Deus, de comunhão com a sua igreja, teremos o despertar da nossa mente, tal qual os discípulos tiveram no momento em que Jesus lhe abriu as mentes. Eu não tenho esse poder. Como pregador da palavra, eu não tenho esse poder. Mas Jesus tem o poder de fazê-lo compreender adequadamente, porque Ele morreu e ressuscitou, porque Ele te salvou. Embora muitas pessoas vejam como mérito, nós sempre pregamos o efeito da graça. Nós não perguntamos e não dizemos a Jesus que fomos a Ele para recebê-lo. E não temos a ousadia de fazer isso. Como pecador que não merece ser a atenção de Deus, devemos perguntar ao Senhor: por que eu? Por que o Senhor olhou para mim? Por que o Senhor me viu afundado no lamaçal do pecado e veio me salvar? São perguntas sinceras que nos tiram do mérito e nos colocam dentro do efeito da graça. Nós não éramos dignos de sermos percebidos pelo Senhor, mas o Senhor te viu. Se quer ser um crente sincero, você não é sincero quando se justifica diante de Deus. Você é sincero quando pergunta a Deus por quê? Porque um Deus cheio de glória, cheio de majestade, desceu, morreu, para que a minha salvação se efetuasse. Por que se importar? Por que se importaria o Criador com a sua criatura? São perguntas sinceras feitas por um pecador redimido. O pecador redimido não inquire a Deus o porquê das coisas,
porque as coisas e desventuras lhe acontecem, mas glorifica ao Senhor, porque mesmo sem entender, a sua salvação foi efetuada no amor e na graça de Cristo. Depois de abertas as Escrituras, queridos, depois da devida compreensão da Escritura, também a nossa atitude deve mudar. O versículo 46 aos 49 mostra que o que Jesus está mostrando aos discípulos é que, uma vez e devidamente compreendidas as Escrituras, a nossa ação é de ir ao mundo e sermos testemunhas, de testemunharmos o Evangelho. O versículo 46 diz: assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E aqui reside a realidade da igreja que em todo o tempo vive com dignidade a salvação legada por Cristo. O versículo 47 não pode ser apagado da vida e serviço da igreja, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Pastor, como se efetua a salvação de alguém? Pela pregação genuína da palavra. Pela pregação genuína da palavra. Pastor, como podemos fazer e melhorar a nossa oratória? Confie na graça suficiente do Senhor e seja uma testemunha fiel. Muitas pessoas têm se preparado para falar bonito. O desafio de ser igreja é de viver o Evangelho. Se for possível falar, que fale. Mas o desafio de ser igreja é vida, é testemunho. As palavras sempre seguirão nossas ações. E não o contrário. Não o contrário. Irmãos, o que Jesus está dizendo é que a pregação deve ser uma vida de serviço, de testemunho da igreja, e que a pregação genuína é uma pregação que fala da sua morte e ressurreição, da realidade de que um pecador perdido só encontra a sua salvação nos méritos e no sacrifício de Cristo. E em nenhum outro, diz o apóstolo Pedro, há salvação. Em nenhum outro nome que possa ser dito no céu e na terra pode efetuar a nossa salvação. O apóstolo Pedro já diz isso, em nenhum outro. Tem pessoas buscando atalhos para chegar ao céu. E se esquece que Jesus disse que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Muitas encruzilhadas existem por aí, irmãos. Mas o caminho para a sua salvação é só Jesus. Sem Jesus, sem chance. Sem Jesus, sem chance. A declaração final do Senhor Jesus para os seus discípulos é que vocês são testemunhas dessas coisas. E talvez você diga, mas pastor, isso é para eles. Eles viram isso no cenáculo fechado. Eles viram o mestre traspassados as suas mãos e pés como evidência de que ele subiu à cruz, como evidência de que ele levará essa marca no seu corpo pela eternidade. Essas evidências só podem ser para aqueles discípulos. Deixa eu te dizer uma verdade, irmãos. A evidência de um coração em chamas sempre será uma realidade na vida de crentes sinceros. Você pode não ver as mãos cravejadas, mas você pode sentir a presença de Jesus agindo na sua vida, de forma que o seu coração, o calor do seu coração jamais se apague.
São evidências que não podem apagar da sua vida. Assim como aqueles discípulos seriam testemunhas dessas palavras do Senhor Jesus. A igreja hoje se torna testemunha de uma palavra viva, não por termos sido testemunhas visíveis do que o Senhor, do que se passou com o nosso Senhor, mas como testemunhas reais de que as nossas vidas foram devidamente transformadas por esse Salvador. Existem vários modos de se demonstrar uma evidência. Hoje, no nosso tempo, vivemos a evidência de transformação de vidas. Deve ser algo tão marcante na sua vida que seja impossível qualquer pessoa negar. Deve ser algo tão evidente na sua vida como uma característica de um salvo no Senhor Jesus, que as pessoas não ousem duvidar. A igreja precisa testemunhar, e somos testemunhas dessas coisas. E o versículo 49 fecha como algo que os discípulos receberam e que é presente na vida da igreja hoje. O que nos motiva a testemunhar? E ao fechamento dessa história, irmãos, o que te motiva a testemunhar? O versículo 49 diz: eis que eu os envio sobre vocês a promessa de meu Pai. E a promessa do Pai era o outro Consolador. O Divino Consolador pregado desde o capítulo 14 do Evangelho de João. Que seria um conselheiro permanente, não um mero visitante como muitas vezes costumamos cantar em nossas canções, mas a presença sempre eterna do Senhor Jesus na vida da sua igreja, no coração da sua igreja. Permaneçam em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Isso aconteceu, amados. A igreja foi inaugurada naquilo que nós conhecemos na história de Atos capítulo 2. A promessa do Senhor demorou 50 dias para chegar a um povo que já estava terminando seus dias de festas, a festa de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição do Mestre. E a igreja nasce com poder de testemunhar, com poder de serem renovados pela presença sempre eterna do outro Consolador. Permaneçam na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Há uma autorização aqui, amados. Há uma autorização que todo crente deve tomar posse, de testemunhar do poder de Deus, pela evidência da habitação do Espírito Santo na sua vida. Você acha que essa tarefa é só do pastor, só do presbítero, só de quem canta na equipe de louvor? Não. É de todo aquele que o Senhor Jesus comprou com o seu sangue. Que reconhecendo a graça de Deus, não pode permanecer inerte, sem atividade, sem serviço na causa de Cristo. Porque uma vez transformados pelo Senhor Jesus, não há mais como apagar do coração a chama. Não há mais como perder a esperança. Não há mais como dizer que temos a ausência de Jesus em nossa vida. A igreja vive o testemunho. A igreja testemunha da ressurreição como salvação para todo e qualquer ser humano. Mas ela não pode pregar essa ressurreição para a salvação de outros,
sem que ela tenha promovido a salvação da sua própria vida. A igreja não pode falar de coisas que ela ouviu, presenciou, mas não experimentou. Quer ser testemunha do Evangelho? Quer testemunhar o Evangelho? Que a evidência da presença do Espírito Santo seja viva em você, para que os efeitos duradouros de uma mensagem genuína, que transforme sua casa, e eu acredito nisso, irmãos, que transforme sua casa, a cidade, o estado, o Brasil, o lugar onde você trabalha. Que seu coração se inflame, o seu desejo de testemunhar seja uma declaração de pedido sincero ao Senhor, que comece em mim, a transformação da minha casa, a transformação de meus amigos, a transformação de todos aqueles que em Cristo dependem de ver a sua vida devidamente transformada. A igreja vive essa missão. E até a volta do Senhor Jesus, essa deve ser a mensagem, porque em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação, senão no nome de Jesus. Que louvamos, que adoramos, que exaltamos. E veja como isso é importante, amados, a evidência de estarmos hoje cultuando. O versículo 50 mostra que Jesus levou o povo para fora, até Betânia. É o último momento que Jesus tem diante do seu povo, diante dos seus discípulos. Ele ergue a mão e os abençoa. E aconteceu no versículo 51, que enquanto os abençoava, ia se retirando e elevado para o céu. Mas o 52 também é uma informação importante, que enquanto via Jesus os abençoar, adoravam-o, voltando para Jerusalém cheio de alegrias. Que a bênção do Senhor seja motivo de louvor sempre eterno no seu coração, por tão grande salvação. Por tão grande salvação.